essa versão aqui ganhou meu coração e algumas meninas aí do TikTok também. Ó, tem esse modelo, aliás, essa cor e esse aqui. Foram as cores que eu fiz. Agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz esse suplá. Visto que muitas meninas nos vídeos estão pedindo, eu pedi autorização para a dona do suplá. A dona não, né? Assim, né? Vou deixar ela marcada aqui nos comentários. E ela me autorizou. Então é o seguinte, gente, eu vou usar aqui o verde musgo da B&B, tá? Vocês usam aí o barbante que vocês tiverem. A gente vai iniciar ele o anel mágico. Cada um faça da forma que sabe. Eu tenho o meu jeitinho rápido, prático de fazer. E a gente inicia aqui, ó. Caso quem não consiga fazer o anel mágico, faz com as correntinhas lá, que sabe fazer, né? Geralmente com 5, 6 correntinhas. Eu vou subir aqui 3 pontos, que dá a minha altura de um ponto alto. 2 correntes, que seria a de separação. Aqui dentro, eu vou ter que colocar 8 pontos altos, dividido... Ah, lembrando, eu tô usando a 3,75, tá, gente? Então, eu vou ter que pôr 8 pontos altos, separado por 2 correntes. Então, aqui eu já tenho a terceiro ponto, né? Quarto ponto. Então, sigam aí que eu vou seguir aqui com vocês. Então, eu voltei aqui. Gente, não repara, eu moro em prédio, vocês sabem, e as crianças estão em casa, então é assim mesmo. Ó, então aqui eu fiz os meus 8 pontos altos separados por 2 correntinhas. Agora eu vou finalizar aqui com vocês, para vocês entenderem, principalmente vocês meninas que estão iniciando, que não é difícil, ó. Eu vou contar 1, 2, aonde eu fiz a terceira corrente, né, que ali é a altura de ponto alto, lembrando que aqui tem que ficar 2 correntinhas. Venho, faço um ponto baixíssimo, ó. Aí aqui, gente, eu fecho, né, bem, ajusto, tá, ó, sempre lembrando de ajustar a peça. Agora, eu vou correr aqui pro primeiro bloquinho que eu vou ter, o primeiro espacinho entre uma correntinha, entre um ponto alto e outro. Aí, eu fiz aqui um ponto baixo, tá, gente, ó, e subo 2 correntes para dar a minha altura do ponto alto. Aqui dentro, eu vou colocar 3 pontos altos dentro de cada espaço desse. Então, eu vou precisar ficar com 8. Separado por uma correntinha, ó. Então, a gente vai fazendo no nosso tempo, sem pressa. Vou pausar, porque aqui não tem nenhum segredo, aqui é só realmente 3 pontos altos dentro do espaço. E aí, eu volto aqui quando eu finalizar, para o vídeo não ficar tão longo. Voltei, ó. Então, eu finalizei aqui, vou fazer uma correntinha. Lembra que eu fiz um ponto baixo? Então, ele conta como se fosse uma correntinha. Segunda no terceiro, que seria a segunda correntinha que eu subi, né? Ó. Então, aqui é a nossa famosa flor rasteirinha. Eu vou colocar aqui, vou trocar de cor, pra dar uma definida, né? Pra ficar a florzinha certinha e o resto do suplá. Então, aqui eu vou colocar um outro verde, eu já vou trazendo aqui pra vocês qual eu vou usar. Ó, eu escolhi esse verde aqui, mesclado, ele é da Euro-Roma, mas eu esqueci de colocar o papelzinho aqui pra lembrar a cor. Mas, gente, não se apega a cor não, tá? Usa aí o que vocês têm, tá tudo certo. Ó, então vamos lá. Então, aqui eu vou cortar. Deixa eu só virar a câmera. Vou cortar aqui, ó. Se vocês quiserem já ir fazendo os arremates, eu vou só fazer... Eu divido aqui, ó, meninas, pra facilitar, tá? Na hora de você fazer os arremates. Eu divido o fio. Como é o fio 6, eu divido 3 perninhas para um lado, 3 perninhas para o outro. Dou um nó, não aperto muito, o segundo eu já aperto um pouco mais. Eu gosto muito de fazer isso, porque depois na hora do arremate eu só ponho um pinguinho de cola, não precisa ficar dando nó, sabe? Ó, como fica perfeitinho, ó. Aí eu venho aqui com esse multicolor, introduzo aqui. Tudo organizadinho, né? Ó, aperto bem. Esse pode apertar o primeiro bem e o segundo mais ainda, que é pra realmente a peça termina, se acaba e o nó não sai, gente. Ó, aí eu venho, vou fazer aqui dentro
3 correntinhas, que vai me dar a altura de um ponto alto. Se vocês fazem com 2, eu faço com 2, depende muito do trabalho que eu tô fazendo, tá, meninas? Eu vou virar aqui mais pra ficar melhor. Ó, então, aqui dentro, a gente vai fazer, cada espaço desse, nós vamos fazer lequinhos com dois pontos altos, tá? Não é 3, é 2, ó. Uma correntinha, 2 pontos altos. Ó como esse verde vai destacar aqui o verde musgo, né, gente? Ó. Ó, tá vendo? 2, o leque com dois pontos altos e uma correntinha. Ó, como aqui eu prendi bem, ó, eu não preciso carregar esse fio pra cá não, tá? Eu vou depois arrematar ele aqui, ó. Vou mostrar bem de pertinho pra vocês, ó. Dou um pinguinho de cola aqui, ó. Aí eu dou uma segurada, depois eu só corto. Desconsidera a unha aí, tá, gente? Eu tava mexendo com mudanças, então vocês já sabem. Ó, a mesma coisa, ó. Fiz uma correntinha, vim pra esse outro espaço. E assim eu vou seguir em todos os espacinhos aqui, ó. Já volto com vocês. Ó, gente, cheguei aqui na último lequinho, né? Olha que lindinho que já tá ficando, gente. Ó, vamos lá. Aqui eu já fiz a minha correntinha, vou contar 1, 2, 3, vou finalizar aqui, ó. Ponto baixíssimo, bem apertadinho, tá, meninas? Ó, ó que lindão que vai ficando. Corto. Puxo. Aperto bem. O mesmo processo. Vou fazer esse igual eu fiz do outro, mas eu não vou gravar não, que é pra otimizar a aula, tá? Pronto, gente, voltei, tá? Já fiz o arremate, já amarrei meu fio aqui, ó. Pra gente começar, então, agora a crescer essa peça, tá bom? Então, agora, ó, lembra? Aqui a gente fez o lequinho com 2 pontos altos, uma correntinha. Agora, em cada espaço desse, gente, dentro dos leques e dentro daqui do lado, nessa lateral, a gente vai colocar 3 pontos altos, ó. Vamos começar. Então, eu vou começar 3 correntinhas, né? Da altura do ponto alto. Deixa eu soltar um pouco aqui meu fio. Ó, sem segredos novamente. 3 pontos altos. Não tem segredo, meninas. Você quer crochê iniciante, você vai conseguir fazer muito bem essa peça, ó. Uma correntinha e dentro desse espaço aqui, ó. A gente vai continuar, que agora a gente vai começar a crescer essa peça sem nem babadar e nem ficar emborcando, tá, gente? Então, atente-se a esses detalhes, ó. Então, aqui eu já tenho dois bloquinhos. E assim a gente vai seguindo, ó. Tá vendo? Dentro do lequinho, a gente também põe 3 pontos altos. Sem segredos nenhum, né, gente? Bora seguir aí, e eu sigo aqui, e a gente volta. Quando a gente fizer toda a volta, a gente chega aqui, eu chego aqui pra finalizar com vocês, pra mostrar pra vocês como que a gente vai finalizar aqui, pra começar a próxima carreira sem precisar caminhar, né? Porque eu tenho aqui um jeitinho e eu quero compartilhar com vocês, peraí. Então, gente, ó, finalizei, tá? Dei toda a minha volta. Ó, 3 pontos altos dentro de cada espacinho e uma correntinha de intervalo. Agora, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Nós fizemos essa parte aqui, ó. Agora, a gente vai fazer essa daqui, que é novamente outro leque, tá? De 2 pontos altos dividido por uma correntinha. Então, eu faço o seguinte, ó. Pra gente não precisar, ó, vou finalizar aqui. Na terceira correntinha, né? Que eu uso, ó. Em vez de eu caminhar fazendo aquele relevo aqui, que fica até meio grosseiro, eu volto um pouquinho, ó. Vou mostrar bem aqui pra vocês verem, ó. Eu volto um pouquinho a agulha. Puxo e faço aqui um ponto baixo. Ó. Subo 2 correntinhas, que no caso dá a altura do meu ponto alto. Então, na verdade, o que que acontece? Esse ponto aqui que eu fiz, ele vai ser o último ponto dessa carreirinha. Eu vou continuar fazendo. E aqui, em vez de eu fazer 2, que seria do leque, eu faço só um, porque esse já conta como um ponto, tá?
Aí, aqui eu faço uma correntinha a mais, que é pra fazer a divisão, né? Porque a gente divide sempre com a correntinha. E aqui eu vou repetir aquele leque. Vocês vão entender melhor se ficou confuso. No final eu mostro pra vocês, vocês vão entender melhor. Ó, então aqui eu tenho que fazer um leque de 2 pontos altos com uma correntinha no meio. Ó. A peça já tá crescendo, ó. Tá vendo? Não tem segredo, gente. É a mesma coisa. Em cada espaço desse, um leque de 2 pontos altos. Eu vou fazer. E quando chegar aqui, ó, eu volto pra gente mostrar pra vocês como que eu faço aqui, tá bom? Pronto, gente, ó, dei a volta, tá? Ah, que bom. Os últimos pontos aqui, ó, fiz 3. É assim mesmo, meninas. Ainda bem que eu já vi, vamos corrigir. Então, aqui é um lequinho, aqui não é um bloquinho. Acontece, né? Eu queria deixar, podia cortar, mas eu quis deixar pra vocês verem que a gente é assim mesmo, né? Às vezes as meninas crocheteiras do iniciantes acham que só elas cometem esses errinhos, mas a gente já tem uma experiência, a gente também, gente. E tá tudo certo, né, não? Ó, ainda bem que eu vi, a pessoa quando tá finalizando, vê o erro, aí que é difícil, né, gente? Ó, meninas, lembra que eu falei, ó, finalizei, né? Ó, o último bloquinho aqui, o último espacinho, fiz a correntinha, venho aqui, ó. Então, aqui eu faço os 2 pontos altos, lembrando que aqui é o leque, né, de 2. Aí, eu faço, ó, uma correntinha. Lembra que eu falei que esse aqui ia ficar a vez de um ponto alto, ó? Venho, faço aqui um ponto alto. E aqui eu vou contar 1, 2. Eu finalizo aqui, ó. Olha que bonitinho que fica, tá vendo? Sem precisar caminhar. Então, eu gosto muito de usar essa técnica nos meus trabalhos que precisa fazer bloquinhos entre eles, pra não ter que ficar caminhando. Ó, que belezura, né, que ficou esse aqui. Então, agora, o que que a gente vai fazer? Agora, dentro desses espaços aqui, todos eles, esse espaço e o do bloquinho, nós vamos colocar apenas 2 pontos altos, tá? Então, eu vou fazer aqui um pouquinho com vocês, pra vocês estarem... Deixa eu caminhar pra cá, né, ó. Ponto baixo. Aí, eu já faço 2 correntinhas. E trabalho aqui 2 pontos altos. Uma correntinha, 2 pontos altos. Tá, gente? Apenas 2, não é 3, senão vai embabadar a sua peça, aí não vai dar certo, tá, ó. Então, sem muitos segredos também, pra encurtar a aula, né? Vamos colocar dentro de cada espaço 2 correntinhas, separando-as por uma... Aliás, 2 pontos altos, separando por uma correntinha. Ó. E assim a gente vai seguir até chegar aqui novamente. E eu volto com vocês. Pronto, gente, ó, já dei toda a minha volta, tá vendo? A repetição de 2 pontos altos dividido por uma correntinha, né? Ó, aí a gente vem aqui e finaliza. Ponto baixíssimo, né? E aqui, ó, vou explicar bem pra vocês, tá vendo? Aqui, ó, vou mostrar com esse aqui. Agora, as próximas carreiras serão repetição de em cada espaço, 3 pontos altos. Então, se vocês forem fazer ele colorido, essa é a hora de vocês intercalar as cores aqui, tá vendo? Eu só tenho esse coloridão, então não tenho como mostrar, né? Mas vocês devem ter visto por aí algumas meninas fazendo. E é nessa hora, tá vendo aqui, ó, tem as 3 carreiras de ponto alto. Se eu quisesse, era aqui que eu ia começar a trocar as cores, tá? Então, vocês podem fazer aí como eu falei. Com aquele pouquinho de barbante que você tem, que não dá mais pra produzir um tapete, um par de tapete, aí você quer eliminar, né? Fazer um trabalho, então você pode estar usando nesse intervalo ou combinar igual eu fiz aqui, ó. Combinei aqui o verde, esse é o verde alecrim, ó, coloquei aqui, então ficou uma peça ornando, né? Eu gostei. Então, aqui eu não vou colocar outra cor, né? Eu vou seguir com o verde só. Então, eu vou fazer o meu, vocês fazem o de vocês aí, ou presta atenção na aula quando você for fazer. E quando eu terminar essas 3 aqui, ó, né? Que são só repetições de carreiras de 3 pontos altos, com uma correntinha só de intervalo, aí eu venho pra eu explicar pra vocês aqui que
seria a carreira do bico, beleza? Gente, eu resolvi voltar e começar aqui com vocês, só para vocês novamente, de repente, entender como que eu faço. Vou repetir, ó, em vez de eu seguir aqui ponto baixíssimo e aqui começar, eu volto um pouquinho aqui com a agulha, ó, e faço um ponto baixo. Ó. Duas correntinhas da altura de um ponto alto. E aí, uma pra separar, né? Então, 3 pontos altos e três correntinhas e um ponto baixo. Aí, aqui, eu vou fazer, quando eu estiver chegando aqui, der a volta, aqui eu faço só 2 e fecho na terceira correntinha. Na segunda correntinha, tá bom? Deu pra entender, né? Eu volto aqui no final das 3, quando eu for fechar, eu volto pra mostrar pra vocês como que a gente faz juntas. Gente, já voltei aqui, ó. Então, eu fiz as 3 carreiras, tá? Com pontos, bloquinhos de 3 pontos altos, dividido por uma correntinha, tá? Devia ter escolhido outra cor, né, gente? Ficou escuro aqui, tá anoitecendo, mas acho que dá pra vocês verem como é que ficou aqui o resultado. Agora, a gente vai iniciar o bico, tá? O bico, gente, nada mais é do que essas 2 carreiras de bloquinhos, ó, de leques, ó, tá vendo? Então, a gente vai fazer 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Vai fazer a primeira carreira e depois a segunda carreira. Não tem segredo, tá? Então, ó, vou fazer aqui só um pouquinho com vocês. Então, já comecei, né? Já fiz um ponto alto aqui, ó. 3 correntinhas, um ponto alto, uma correntinha, 2 pontos altos. Nesse caso, eu ainda vou fazer uma correntinha de separação. Na última, eu não faço, tá, gente? Porque eu fiz umas experiências aqui, na minha intenção de ponto, ia ficar meio embabadado. Então, você experimenta. Se na segunda carreira final, você vê que embabada, você colocando uma correntinha, daí você coloca direto sem correntinha. Se ficar bom, mantém. Aqui, eu ainda vou fazer com uma correntinha de separação e 2 lequinhos. Então, façam, tá vendo? Ó, não tem erro, tá, gente? Vocês voltam o vídeo aí, tá? Não precisa nem mandar, ah, Beli, não sei o que. Não, gente, é só voltar o vídeo, presta atenção antes de começar a fazer a peça. Esqueceu, volta o vídeo, ó. Tá vendo? É só isso, tá, gente? Bora fazer? Cada um no seu cantinho. E a gente volta aqui mostrando o final da peça. O que vocês acham? Ó. Sempre lembrando de ajustar a peça, né? Pra ela ficar bem alinhadinha. Tá vendo? Então, eu já comecei essas 2 carreirinhas finais aqui, ó. Faz aí a sua e a gente volta aqui juntas pra finalizar, tá bom? Prontinho, meninas. Olha que belezinha que ficou. Ó, então, se tiver dúvida, volta o vídeo, tá bom? Finalizei o biquinho aqui, ó, com os lequinhos. E essa foi a nossa aulinha. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários o que você achou dessa peça. Deixa só eu ver com quantos centímetros ficou essa aqui, ó. Vou medir com vocês, tá? A minha é um pouquinho menor do que a das meninas, por causa da tensão de ponto, ó. Ficou com 33 centímetros. Então, eu acho que é um preço, um tamanho muito bom pelo preço, né, gente? Então, bora lá, gente. Faça o de vocês, ó. Vocês podem fazer de 4, fazer de duplinha. Tá bom? É isso. Beijo.